Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. A aula de hoje de sociologia vai tratar de um assunto que é muito complementar da nossa última aula, que a gente teve nossa aula de estratificação social, né? Que a gente viu as estratificações dentro da sociedade, né? E a aula de hoje vai falar sobre a mobilidade dentro dessa sociedade. Então, mobilidade social, né? Nós vimos que algumas estratificações permitiam mobilidade, como a de classes, os estamentos, né? E outras não permitiam, como a sociedade de castas. Você via que as pessoas não tinham mobilidade social. Então, a gente vai ver hoje, teoricamente, como funciona essa mobilidade social, os termos que são utilizados, os termos que hoje a gente tem aí como base da nossa prova do Enem, né? Como cai isso aí, né? Então a gente vai trabalhar direitinho. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui sobre a mobilidade social, tá? Que é o nosso termo aí de sociologia, importante pra caramba. Tá? Como conceito. Quando a gente fala de mobilidade, a gente já está falando de movimento, né? Então é um movimento de quê? De indivíduos e grupos de um extrato social para o outro. A questão de extrato social a gente viu na última aula, né? A mobilidade social implica no deslocamento, mais uma vez esse movimento, entre posições socioeconômicas diferentes. Então, para você mudar de um extrato para o outro, economicamente você faz essa transição. Pode ser vista de modo individual, ao longo da vida de um indivíduo, ou pode ser visto de modo coletivo. Tá? Como isso, professor? Então, você tem pessoas que mudam essa estratificação social, tem essa mobilidade social. Você tem grupos, né, que ao longo do tempo você consegue ver movimentos de grupos. Né? Eu lembro há muito tempo atrás, quando o Brasil começou a ter uma recuperação econômica importante, você analisava muito grupos sociais que. Deixa eu só acertar isso aqui. Você analisava muito grupos sociais que ascenderam socialmente. Né? Você tinha muita gente pobre que atingiram ali uma classe mais acima, uma classe B, uma classe C, né? No nível de movimento de grupos. Mas, comumente, a gente analisa mais essa questão individual. Né? Por exemplo, um cara, de uma forma mais rápida, ganhou na loteria. Né? Ele tem uma mobilidade social. Ou simplesmente ele conseguiu uma promoção muito boa no seu trabalho e passou a ganhar muito mais. Então, assim, a nossa sociedade ela permite esse tipo de mobilidade social. Nossa sociedade hoje, sociedade que a gente vive, sociedade de classes, né? Aquele termo lá marxista, permite que a gente ascenda socialmente. Só que a questão da aula de hoje não é só a mobilidade para cima, né? Tem uma mobilidade também para baixo. Né? Você imagina uma pessoa que tem uma condição, perde essa condição, ela decresce. Né? Então você tem esse tipo de mobilidade, que você pode subir ou você pode descer. Vamos analisar aí com mais calma. Então, quais são os tipos de mobilidade social? Né? Eu separei aqui 4 para vocês que são os mais importantes, tá? Fácil de entender, tá legal? Primeiro, a gente vai ver uma mobilidade vertical. O que é vertical? Para cima e para baixo, tá? Então a gente está nesse nível vertical, tá legal? Refere-se às mudanças de subida ou descida de um extrato social a outro. Então o cara pode ascender para um extrato acima, como pode ascender para um extrato inferior, tá? Quando o indivíduo passa de uma posição de prestígio ou poder, também isso não tem muito a ver também não com dinheiro, tá? Também tem essa questão do prestígio, do poder.
Então, ele pode ser o quê? Ascendente ou descendente. Então, aqui na figurinha do lado aqui, né, na figura do lado aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa figura do lado aqui, ó, tá vendo? Então, gente, a gente tem aqui a curva não, a verticalidade, né? Ascendente, então o cara pode subir, sair de uma classe para outra, de uma classe para outra, sempre subindo, tá legal? E a gente tem a verticalidade aí descendente também, o cara pode estar aqui no topo, pode descer, ou pode... Assim, o que a gente mais, o que mais comumente a gente vê é que também não é fácil, né, essa verticalidade subir, né? Principalmente, assim, você tem muita dificuldade do cara que tem muito dinheiro descer, né? O que mais acontece é a pessoa com muita dificuldade subir. Agora, dentro das classes inferiores, o que mais a gente vê é pessoas nessa verticalidade descendente, né? Então, o cara às vezes está numa classe C ali, classe média, baixa, e ele não consegue se manter, perde o emprego, às vezes ele passa por uma classe D ou uma classe baixa, né? Então, isso é o mais comum, né? Espero que vocês tenham entendido aqui. Então, você tem esse tipo de mobilidade social vertical, que é para cima e para baixo, não tem muita dificuldade. Talvez seja um pouquinho mais complicado a gente entender essa horizontal aqui. Essa horizontal, o cara não vai movimentar de cima para baixo. Ele vai se movimentar dentro do seu mesmo nível social. Tá? Ele não vai alterar essa situação. Então, por exemplo, é mais fácil a gente entender por exemplos. Eu sempre fui de classe média, casei e morava em Bangu, passei a morar em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Eu não ascendi, eu tive uma mudança dentro da minha classe social. Uma mudança para cima ou para baixo, eu mudei. Né? Professor, o cara, através do casamento, ele pode ficar rico, ascender socialmente? Pode, a gente sabe que pode. Mas o que eu estou explicando é esse horizontal, essa questão, é na mesma classe. Então, é qualquer tipo de mudança, né, que o cara tenha ali, por algum motivo, mas que ele se mantenha na mesma classe, que ele se mantenha na mesma estrutura, né, naquele mesmo patamar que ele está ali. Então, o vertical ele tem para cima e para baixo, e o horizontal o cara se mantém. Tá? Ele não vai ascender nem descender da sua posição social. Tá legal? Então, basicamente é isso. Agora a gente tem outros aqui. Vamos lá. A gente tem outros aqui que são tranquilos também de a gente entender, mas é um pouco mais complexo. Primeiro, mobilidade social intergeracional. O que seria isso? Mobilidade que ocorre entre indivíduos de gerações diferentes. Pode ser relacionada à vertical. Tá, o professor vai explicar aqui. Intergeracional. Vamos tentar analisar a palavra. Entre gerações. Tá? Então, é uma mobilidade social que eu posso ter em relação ao meu pai, que viveu numa... Desculpa, gente. Que viveu de uma geração diferente da minha, ou uma mobilidade social que eu posso ter, uma diferença social que eu posso ter em relação ao meu avô, né? No meu caso, isso é um pouco de pressão, né? Da sociedade, normalmente. Meu Deus. A gente tem aquela pressão de querer ser melhor que nossos pais, ou os pais esperarem da gente serem melhores que eles. Mas por que eu falei que ela pode ser vertical? Porque a gente pode ser pior que nossos pais a nível social.
né? Eu posso ter um pai. No meu caso, meu pai, a gente está na mesma faixa. Meu pai continua na mesma situação que eu. Eu não consegui ascender socialmente mais do que meu pai. Também não tive uma, não descendi socialmente mais do que meu pai. Mas tem gente que pode acontecer. Conheço pessoas que tiveram pais que não fizeram faculdade, que não tinham estudos e trabalharam muito para que o filho pudesse ter o que eles não tiveram. E esses filhos, sim, né, tiveram empregos muito melhores que os pais deles e ascenderam. Então, foi, né, dentro dessa sociedade, eles ascenderam socialmente mais do que o pai, ou mais do que uma geração diferente, né? Então, intergeracional tem muito a ver com somente o pai ou a mãe, ou com uma geração, com a tia, com pessoas de gerações diferentes, tá? Agora, a outra aqui, que o nome é parecido, é intrageracional. Intrageracional está na tua mesma geração. Isso aí é o pior, né? Isso é o pior. Né? Refere-se à mobilidade relacionada ao longo da vida do indivíduo, mas que ocorre entre membros de uma mesma geração. A observação do deslocamento individual entre estratos diversos. Galera, intrageracional nada mais é do que pessoas da mesma geração. Né? A gente pode... Eu tenho uma galera que estudou comigo, que hoje com o WhatsApp a gente tem grupos, né, de pessoas que já estudaram comigo, cada um está ali no extrato social. Eu tenho amigo economista da Petrobras, eu tenho amigo desempregado, eu tenho amigo médico, enfim, engenheiro, professores. Então, eu tenho, dentro da minha geração ali, eu ascendi mais do que alguns, né? Alguns desceram mais do que outros. Enfim, quem nunca foi comparado com um primo, né? Meu Deus. Quem nunca foi comparado com um primo, né, dentro da sua mesma geração? Né? Ah, o primo passou na faculdade e conseguiu um bom emprego e tudo mais, e fica aquela pressão dentro da família, né, de você ter que atingir isso aí. Então você tem essa questão do, do intergeracional, que é pessoas de gerações diferentes, principalmente nossos pais, né, que se compara-se muito, e o intrageracional, que é pessoas relacionadas dentro ali da sua mesma geração. Tá legal? Agora, sim, tem umas palavras que são muito legais de a gente usar dentro desse termo mobilidade social, que é sempre bom a gente ter noção desses termos, que são termos que normalmente caem, ou às vezes numa redação a gente pode fazer a diferença. Que é o caso de sociedade aberta e sociedade fechada. Nada mais é do que a gente está trabalhando. Né? Sociedade aberta é naquela na qual há diferenças, mas os indivíduos têm a possibilidade de mudar de status. A sociedade que a gente vive, sociedade de classes, que permite mobilidade social. Então a gente pode chamar essas sociedades que permitem mobilidade social de sociedades abertas. Tá? E a gente pode chamar de sociedades fechadas, aquelas que não permitem esse tipo de mobilidade. A gente viu que é a sociedade de castas, né? Que também não tem muito a ver com a questão de dinheiro. A sociedade de castas é uma sociedade de nascimento, de pertencimento. Então você não ascende, você não ganha dinheiro e você é um, um, um pátria, você não vai virar um acima, né? Um xátria, né, porque você ganhou mais dinheiro ou não. Você pode ter ganhado dinheiro, mas você nunca vai subir dentro da sociedade de castas. Então, uma sociedade fechada, que ela não permite esse tipo. Agora, aquela sociedade estamental que a gente viu na última aula, que é da Idade Média, permitia, mas minimamente. Era uma sociedade semi-aberta, né, que permitia, mas era raro acontecer. Tá? Então, assim, de maneira geral, a mobilidade social está completamente relacionada à nossa aula de extrato social. Então, você tem uma sociedade
dividida, tá? Que você pode se mover ou não. Você pode permanecer, ou você pode descer, ou você pode subir, né? Ela pode ser horizontal, ela pode ser vertical, ela pode não acontecer. Então, são termos importantes de a gente analisar dentro da sociologia. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, tenta rever direitinho, tá legal? E fiquem com Deus. Grande abraço.